ver se agora vai. Ó, o Newton e o Silmar que já estão aí, ó. Grande Lúcia. Não acredito que vou ter a ilustre presença de Lúcia Alonso. Deixa eu chamar o Diego aqui. Aiga. Silmar, que o melhor que nós temos. Grande Thiago. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Só um minutinho que o convidado... Lúcia, vamos conversar sobre privacidade nas comunicações digitais. Então, fica com a gente aí que vai ser bacana, hein? E aí, Fabinho, Fábio Michael. Ixi, alguém tem... Acho que o Diego tem que entrar. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele. Aline Freire tá aí. Aí, Aline, esse assunto aí te interessa, hein? Fica com a gente aí, não sai daí não. Ah, agora sim. Nosso convidado chegou. Agora pelo menos foi. Sim, meu doutor. Ah, tô aprendendo, cara. Ah, você é o melhor que nós temos. Seu Não sei segundo. ainda esse negócio de brincar de lá e vender novo pra mim. Ainda não sei fazer isso, não. Liga não, cara. Tá todo mundo aqui aprendendo. Cara, que maneiro você tá aí, hein, cara. Seja bem-vindo aí, viu? Puta, Obrigado aí obrigado por pelo ter convite. aceitado o meu convite. Eu que agradeço, cara. Tá todo mundo aqui querendo escutar o que a gente tem para falar, né? Ó, e já sem querer dar spoiler, tem gente que te conhece muito de perto aí. Começa com o Thiago e termina com o Trevisan, hein? Então cuidado Deus com o do que você vai céu. falar aí, cara. Tô sendo monitorado. Tem que avisar pra ele que não pode, tá na lei. Tá na lei? Muito bom, muito bom. Deixa mais um tempinho para o pessoal chegar, mais uns 2 minutinhos, daí a gente começa a falar, mas antes da gente falar do nosso tema, uma dúvida que eu tenho. Tá frio aí mesmo? Hoje tá horrível, cara. Nossa, deu uma mudança de tempo aqui que São Paulo é um negócio impressionante quando muda de temperatura. E esse apartamento aqui que eu tô, um gelo só. Mas agora, essas horas, agora conversando, falando com os amigos, você falou que não podia tomar nada, então eu trouxe só uma água aqui para dar uma aliviada, já ajuda um pouco. Tá proibido, cara. Tá proibido bebida alcoólica nas lives, hein? Fica a dica Eu aí. achei absurdo isso. Quando você me contou isso, eu quase desmarquei. Eu falei, ah, não, aí não faz sentido. Boa, boa, boa. Na sexta-feira? Ó, olha isso, cara. Tá Olha aí, ó. consentido. Tá consentido. Tá consentido, televisão. Ô, Aline, fica aí. Pode beber, você pode beber sim, Aline, porque a gente não pode ir a gente. Você pode à vontade. Ó, o Fabrício aí, ó. Vou bebendo por vocês aqui. Isso aí. Por Aí, favor, por poxa, favor. Mas pode já mandar pega pra as cá. duas garrafas, porque eu não, mas o Godinho, se eu conheço bem, Travou aqui o vídeo, cara. tá bom. Olha o Newton aí. Muito legal, cara, muito legal. Você sabe que a última live tiveram dois pedidos, né? Assim, a ideia dessas lives aqui, cara, de verdade, como a gente sabe, a ideia aqui é a gente compartilhar um pouco de conhecimento, trocar ideia com especialistas, a gente dividir um pouquinho do conhecimento aí que a gente vem aprendendo, né? Acho que esse é o objetivo principal. E tiveram dois pedidos na última live que eu fiz, né? A última foi com
com o Everton, um grande amigo aí, tá? E ele me tiveram alguns comentários. Um deles foi para a gente montar uma jornada, falar dos gatilhos de comunicação, e outra para falar de privacidade, né? Tiveram esses dois pedidos. E Entendi. aí eu falei, puta, cara, acho que é um bom momento para falar de privacidade. E depois eu prometo que eu volto para falar um pouco dos gatilhos. Porque pelo menos algumas pessoas estão querendo escutar o que a gente diz, né? Que é um bom Sim. sinal. Mas eu acho que é tudo comunicação, né? Envolve pessoas, né? O tema é comunicação com pessoas, privacidade é sobre pessoas. Acho que a gente tá indo é um bom caminho. As pessoas, o pessoal que lida com isso, tá preocupado com esse tema, para mim já é bem legal. Já é Exatamente. uma preocupação que as pessoas têm que ter, a gente tem no nosso dia a dia, né? Saber que o pessoal quer ouvir sobre isso, como é que eles, né? O que quer dizer realmente isso. Acho que é um bom sinal. Deixa eu publicar um comentário aqui que eu vou fixar aqui, que tá todo mundo já me dando puxão de orelha aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque até isso eu também não sei fazer, não. Eu vou chegar lá. Deve ser. Realmente eu não sei fazer, definitivamente. Essa parte aí é muito. Requer um conhecimento que eu não tenho. Bom, Próximo nível de live. ó, a Jennifer tá aí, ó, prestigiando a gente também. Pô, É um bem-vinda, Jenny. Fala pra ela que é tudo consentido aqui, beleza? Não, tá. Depois ela me dá bronca. Oi? Depois eu tomo bronca também que eu faço as coisas aqui. O pessoal fala, mas lá você disse, não, gente, eu tô compliance, eu tô acompanhando aqui, fica tranquilo. Bom, eu não sei fixar o comentário, descobri isso, tá? Então, vai ficar sem esse pessoal. Desculpa aí. Ficou. Nossa, grande Michele Sobreira, nossa amiga de longa data aí. Então vamos lá, cara, vamos pro nosso assunto, vamos bater um papo aí sobre o que a gente se propôs aí a conversar. Bora. Antes da gente começar, se apresenta para quem não te conhece. Vai lá, Diegão. Sou Diego Gutierrez, trabalho atualmente na Sul América com privacidade. Tenho aí um histórico aí vindo desse mercado sempre de proteção de dados, uso de dados. Então já tenho alguns anos aí lidando com esse tema nesse mercado corporativo, né? Então a gente tem acompanhado discussões que começaram desde lá, né, ainda no mercado europeu, para trazer aqui para o Brasil algumas noções de como isso estava acontecendo e todo esse desenvolvimento que aconteceu aqui, que a gente está saindo basicamente de um mercado que não tinha essa percepção né, dessa dimensão do uso de dados, né, desse respeito ao uso de dados, e agora trazendo isso aqui para dentro, para esse mercado aqui que a gente atua. Então, privacidade eu atuo com isso basicamente há 8 anos hoje. Então, é um longo tempo aí acompanhando como é que a gente usa dados de forma respeitosa. Muito legal, muito legal. Bom, e para quem não me conhece, hoje eu também trabalho na Sul América, sou um líder de tecnologia, responsável pelas esteiras de comunicação transacional da Sul América e alguns outros canais digitais também, tá? Então, eu acho que são dois assuntos que eles têm muita convergência, não só no momento que a gente está, como você bem falou, e eu acho que vai ser um papo bom. Eu tô feliz por você estar aqui, cara, de coração. Obrigado de novo, vou repetir isso, porque eu sei que teu tempo é extremamente escasso e dedicar um tempinho aqui, todo mundo agradece. Bom, eu tive que me preparar para conversar com você, né? E eu não podia vir assim do nada, então eu precisei estudar, né? E eu vou começar falando de dados, só que porque eu fui atrás de dados para a gente conversar. É, E aí, ó, a minha pergunta é curiosa. Vamos falar de privacidade, né? Mas é, hoje olha que não sei se o dado ele é tão interessante assim, mas ele é relevante. A gente está falando de mundo de 4 bilhões de pessoas conectadas na internet, beleza? Com 3 bilhões sendo via smartphone. Beleza? 3 bilhões, quase 3 bilhões. Número incrível. 2,9. Né? Cara,
E você sabe que tudo que a gente faz na internet, de alguma maneira, a gente deixa um rastro digital. Seja através de uma navegação, seja através de uma compra, né? Quer dizer, quem nunca procurou uma televisão no ponto frio e vai no seu Instagram e começa a aparecer um bando de anúncio lá, te ofertando de diversas outras empresas, né? Uhum. Aí a pergunta é, cara, estamos falando de um mundo extremamente conectado, no momento que a gente vive hoje. Dá para ter privacidade digital num cenário como esse? Essa é a minha primeira pergunta. Tá Dá? bom, começamos bem, simples, né? Vamos começar simples. Tá bom, é bom. Simples é Ah, sempre bom. Eu acho louco essa pergunta, Godinho, porque a gente não discute isso pro físico, né? A gente entende que no físico, quando a gente tinha essas trocas, lógico que é bem menos intenso, é uma outra realidade, mas nem todo mundo se eu virar e falar assim, olha, a partir de agora, todas as suas cartas que você mandar vão ser lidas. Tudo que você mandar pelo correio, alguém vai verificar. Tudo que você fizer, alguém vai registrar e deixar guardado. Se eu falar isso para o meio físico, dá todo um mundo acha desespero. estranho. Todo mundo acha estranho. Tipo assim, ó, toda vez que você sair da sua casa, você vai avisar para o governo que você saiu da sua casa. E depois você vai mandar um relatóriozinho falando em cada lugar que você foi. Ninguém vai achar isso normal. E as pessoas, quando a gente entra na internet, quando a gente vem para esse mundo aqui, as pessoas elas desconectam disso. Parece que elas não são elas na internet. Então, É dá para verdade. ter privacidade? Dá para ter privacidade. É que a gente ainda tá, é um mundo novo e que a gente tem que aprender a lidar com essa realidade de sou eu digitalmente. Não é porque hoje, né, eu sou uma linha em uma tabela que aquela linha não sou eu. Então, as empresas também, é lógico, as empresas elas sempre estão preocupadas em o que a gente pode fazer, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode mudar a melhor forma de atender o cliente, mas a gente tem que ter isso até um certo limite, até um certo ponto onde a gente não invada aquilo que a gente também não faria na vida normal. Eu não pegaria e entraria na sua casa de qualquer forma, não, é só para ver assim, que está tudo bem. Não, ninguém faz isso, ninguém nem cogita isso. Uma vez alguém me perguntou, né? Mas né, você pensa em construir todos os sistemas com privacidade? Mas você pensa em construir todas as casas com porta? Toda casa tem Uma boa porta. analogia. Né? E hoje, se a gente fala assim, né, mas para que serve porta? Para que serve muro? Para que serve janela? Uma cortina? Todos são dispositivos de algum nível de privacidade. Quando eu fecho a minha janela, quando eu fecho a minha cortina, eu estou evitando que o mundo externo tenha contato com algo que eu não queira, que é a minha vida. Todo mundo faz isso. E hoje tem, ó, a coisa é apartamento, é mais fácil, né? Mas se você tem um apartamento que na frente tem um outro apartamento, você fecha a sua cortina. Por que que digitalmente é diferente? É você. É que nós, as pessoas, de modo geral, são 3 bilhões de pessoas. É muita gente. E que está aprendendo a viver nessa lógica. E eu acho que Verdade. a quarentena, ela extrapolou isso de um nível absurdo. Porque hoje a gente só vive digitalmente, basicamente. Em São Paulo, É pelo bem menos, isso. né? Nos últimos 110 dias, para a galera que está acompanhando aí, a gente está nessa vida. Eu só vivo, eu converso com você, eu não te vejo há uns 4, 5 meses, né, fisicamente. Mas quantas vezes a gente interagiu? E sou eu, Diego, interagindo com um Godinho. Entendeu? Então, não tem. É Dá verdade. para ter privacidade na internet? Dá. Mas os dois lados. Nós aprendemos que eu estou na internet e tudo que está lá, tudo que eu gero lá sou eu, mas também as empresas começarem a aprender que até que ponto elas podem ir e elas não podem ir. Então é um equilíbrio. Não é simples, tá? Não é uma coisa que não vai acontecer agora, não é porque vai ter um marco aí que vai mudar alguma coisa que isso vai mudar. A gente está aprendendo. Eu acho Olha que que é mais louco, aí. né? Engraçado o que você está falando, né? Você puxou alguns assuntos aqui que acabam trazendo uma reflexão. Você falou do físico e para o digital. É óbvio que hoje o digital ele traz uma facilidade
Eu me lembro que eu escutei foi até um vídeo de um comediante que ele usou, que ele falou o seguinte. Ele falou, cara, eu me mudei tem pouco tempo para essa cidade, uma cidade X, não lembro qual foi, acho que foi até São Paulo que ele se mudou. E ele falou o seguinte, é, enfim, São Paulo é uma cidade muito grande, e ele foi fazer um espetáculo num determinado lugar, e ele falou, olha, alguém perguntou para ele, e agora, cara, como é que você vai para casa? Ele falou, eu vou para casa de Waze. Aí ele falou, como assim? Ele falou, porque eu moro onde o Waze me leva. Tá, mas onde é que é a sua casa? Aí ele falou, do lado do Spotify. Porque se tirar o Waze, ele está totalmente desconectado, ele não conseguia chegar em casa, né? E, e, e aí, o que eu faço um paralelo disso? A gente está falando você falou de privacidade de dados, né? Dos nossos dados. Né? Você usou o termo privacidade de dados. Quando a gente traz isso para o mundo corporativo, a gente está falando de privacidade de sistemas, tá bom? Ou pelo menos através de sistemas. E aí deixa eu fazer. Aí, meu paralelo que me vem na cabeça sempre foi uma preocupação das grandes empresas, qualquer empresa, de ter o que a gente chama de segurança da informação. As áreas de segurança da informação, que tem uma responsabilidade enorme, compliance, a parte de cuidado de vazamento ali dos dados, etc. e tal. E além da parte de segurança, de fato, de sistemas, de plataformas como um todo. Tem uma fronteira muito clara, ou se não tem, entre segurança da informação e privacidade de dados? Ou há uma convergência, ou a fronteira é muito clara, ou em algum momento as coisas se convergem, ou são complementares? Eu estou falando isso, é uma dúvida real que eu tenho. Tá bom. Não, e é uma dúvida que eu percebo que o mercado tem. Porque às vezes as pessoas vão conversar sobre segurança e privacidade, já escutei a pessoa falar assim, não, mas a gente já tem o melhor modelo de segurança aqui possível, né? Segue as melhores práticas. Então eu já me preocupo com privacidade. E aí entra muito assim, a pessoa, elas são convergentes, você não consegue ter privacidade sem segurança, mas você consegue ter segurança sem privacidade. Né? A segurança, ela se preocupa com manter aquilo, né? Lógico, vou simplificar aqui muito, tá? Se tiver alguém de segurança, eu até peço desculpas, mas a segurança, ela se preocupa em aquilo que está ali dentro não sair indevidamente, também não entrar nada indevidamente, e que aquilo não seja corrompido de alguma forma. E a privacidade, ela se preocupa com o que está ali dentro e com quem tem acesso, o que está fazendo com aquele dado. Então, são interesses complementares. Tá? Se eu tenho um dado que todo mundo tem acesso, não faz sentido nenhum. Eu já não tenho privacidade nesse cenário. Ele já está aberto. Uma base pública, por exemplo, né? Hoje, se você você trabalha para o governo, o seu ganho está lá no site, o seu salário está tudo disponível. Esse cara tem privacidade com o salário dele em relação às entradas de dinheiro dele? Não tem. Né? É feito para isso. Mas são coisas complementares. Tá? Não tem como. As equipes, se não estiver dentro de uma equipe, tiver em duas equipes separadas, são equipes que têm que andar juntas. Se elas não tiverem essa parceria, alguma hora vai dar problema. Então você tem que ter essa... se eu tiver um local onde eu tenho confiança que aquele local está seguro, eu consigo começar a trabalhar naquilo que está dentro dele. Né? Então, se eu não tenho confiança que aquele local está seguro, não faz sentido nenhum colocar um dado pessoal lá dentro. Eu estou colocando uma pessoa, basicamente, assim, saindo do digital e vindo para o real, eu estou colocando uma pessoa numa área de risco. Né? É o mesmo paralelo. Eu não vou colocar uma pessoa num lugar que eu sei que vai ter um problema para ela. Então, a segurança, enquanto a segurança não tem conforto para falar assim, olha, esse ambiente aqui, esse sistema, ele está seguro. Então, maravilha. Então, a partir daí, eu posso começar a colocar pessoas lá dentro. Eu posso começar a tratar dados pessoais lá dentro.
Mas para a segurança, a mesma preocupação que ela tem com esse tipo de ambiente, ela tem com um ambiente onde eu faço, por exemplo, um planejamento estratégico de uma companhia. Que é uma questão, não entra privacidade nesse aspecto, mas eu ainda preciso manter aquilo seguro. Eu ainda preciso proteger, mas por uma outra questão, por uma outra finalidade. Então, a pessoa só posso utilizar um sistema que seja seguro, porque senão eu não consigo garantir que eu vou manter a privacidade daquela pessoa. É mais um aspecto, é importante, não tem como viver sem, mas é diferente. É uma coisa que a gente usa muito um paralelo, assim, né? Quem constrói o túnel por onde vai acontecer é segurança que fala assim, ó, esse túnel funciona, pode usar, e privacidade fala o que vai estar dentro, passando naquele túnel. Seria mais ou menos esse o paralelo que a gente usa para facilitar as discussões aí eventualmente. Mas o mercado tem muito essa discussão, tá? Se segurança deveria estender a preocupação para o uso do dado efetivo ou não, mas começa a ficar uma coisa que você tem que expandir muito a sua atuação e é difícil você manter isso coeso. Então, você tendo dois times, você tem uma vantagem nesse sentido. Alguém que se preocupa só com o aspecto e é especialista naquilo, né, e entende como aquilo funciona e consegue manter especialistas, e um outro time focado nesse aspecto de quem é que está lá dentro, quem que a gente precisa proteger, no caso, que são as pessoas que vão estar nesse sistema. Eu acho que esse é o principal diferença que eu vejo. Tá? Mas não, ainda vai ter muita discussão disso. Eu acho que é um mercado ainda que não está sabendo interagir com isso. A gente vê muita discussão hoje, muitos profissionais de segurança atuando dentro de privacidade. E, cara, é ótimo, porque tipo, a preocupação deles, a visão que eles trazem é diferente de um cara quando eu converso com um advogado ou um cara que é mais focado em privacidade. São visões diferentes e elas são todas complementares. Se você não tiver essa visão completa, algum aspecto de privacidade você deixa passar. Tá? E isso também é legal no tema de privacidade. Você acaba tendo. Você não consegue fazer de forma adequada se você não tiver esse multidisciplinarismo ali dentro. Um cara de tecnologia tem que estar lá, porque a gente não conhece todos os aspectos do sistema. Um cara de segurança, um advogado, um cara do negócio. Você tem que ter todo mundo ali para todo mundo entender exatamente o que vai acontecer, poder passar as percepções. Então, segurança é um desses pilares e a gente precisa deles muito no dia a dia. Campeão, Diego, campeão, excelente. É, vou puxar aqui vamos falar de consentimento, antes da gente entrar em comunicação. Eu não sei se eu estou trazendo assuntos polêmicos, a gente não combinou nada disso, mas assim, eu tô... Porque assim, de novo, né, são dúvidas que eu, na área de tecnologia, à frente eu cuido de alguns canais digitais e ainda tem dúvidas ainda, de novo, a fronteira entre o que pode ou o que não pode fazer. Né? Aí eu vou te dizer a minha experiência aqui, aí você me diz o quanto que a privacidade ela pode entrar nesse sentido. Eu vou dar um exemplo. Quando você fala de comunicação ativa, em grandes volumes, seja através de e-mail marketing, captação de lead, landing page, seja lá o que for, que você tem um grande massa, um grande público que você precisa alcançar, você faz isso de forma massificada. Broadcast, o nome que você quiser usar. Né? E aí, cara, quando você faz isso e você recebe lá uma resposta de, cara, me tira dessa lista, não quero mais receber esse e-mail, né? Ele tá ali retirando o consentimento dele. Ele não está consentindo com aquilo. Empresas sérias, de uma responsabilidade com comunicação sérias, vão tratar aquilo como o que a gente chama de opt-out. Cara, me tira disso e vamos em frente. Tem um monte de gente que não faz isso. Né? Quando a gente olha para um aspecto... E aí, de novo, né? Qual que é a fronteira entre não fazer e estar invadindo a privacidade do outro?
né? É, é a mesma coisa que eu dei o exemplo aqui da televisão, né? Nem sei se foi televisão que eu falei. Né? Você entra no site, vê uma televisão, e dá 2 minutos seu Instagram está mostrando para você um monte de televisão de um monte de gente. Pô, que saco, eu não quero ter isso. Só que eu me lembro que há um tempo atrás você tinha opção. Você consentia com aquilo por aplicativo a aplicativo. A sensação que eu tenho hoje é que nem sobre isso eu tenho mais domínio. A sensação que eu tenho é que eu não tenho a janela para fechar, a cortina para fechar. Eu não tenho a porta para fechar. Eu tenho que receber, eu sou obrigado a ver um conteúdo que nem sempre eu escolhi. Né? E isso, Muitas vezes, na maior parte das vezes, não, né? na maior parte das vezes, não. Eu só olhei uma televisão porque tinha alguém do meu lado e falou, cara, vê o preço da televisão. Falei, vê aí para mim, um terceiro. Daí você vai, olha o preço. E, cara, você fica vendo televisão durante uma semana. Que Eu acho saco. que E aí começa, né? E algoritmos de inteligência, de comunicação, que se o cara pesquisou televisão, talvez ele precise de um Blu-ray, que precisa de um rack, que precisa de um quadro, que precisa de uma garrafa térmica, que precisa de um laptop. E que precisa assinar o Netflix. Então, essa captura de comportamentos, talvez eu vou chamar disso, né? Será que é uma combinação daqueles 2.900.000 conectados lá, que esses caras não consentem mais, porque, de novo, né, eu tenho 2 telefones, muita gente tem vários. Eu estou falando com você, eu tenho 2 telefones, um tablet e um laptop, e uma TV conectada. Né? Será que tudo isso colabora para que a gente perca privacidade frente às comunicações da forma que a gente se comunica hoje? Ou não? Será que, cara, não, acho que você está sendo exagerado demais. Acho que dá para controlar sim, só precisa fechar a janela certa, só precisa fechar a porta certa. Como é que você enxerga isso? acho que são dois assuntos muito bons. Então, primeiro é assim, tem empresas, você comentou, né? Tem empresas que elas não vão, por mais que eu dê um opt-out, vamos dizer assim, ela vai achar uma forma de ainda conseguir conversar comigo, né? Mesmo eu não, né? Mesmo eu não querendo, ela ainda vai achar uma forma de conversar comigo. Eu acho que isso vai muito da a empresa que respeita o cliente dela e a empresa que está fazendo isso pela lei. Se a empresa está fazendo isso só pela lei, ela vai achar um jeito de burlar. Porque é para isso que muitas vezes a gente tem times e times, né, aí procurando brechas em forma de acontecer. Escuta a história sobre isso direto no mercado e não por privacidade, está falando de modo geral. Sempre tem uma forma assim, como é que eu burlo, como é que eu diminuo meu imposto, como é que eu me comunico com o cara apesar dele não querer falar comigo. Então, sempre vai ter a empresa que vai ter esse tipo de comportamento. Tá? E aí eu acho que entra muito numa pegada de nós, como consumidores, entendermos quem são essas empresas e você escolher ser impactado ou não ser impactado. Cara, eu acho que a empresa X não respeita. Automaticamente eu não vou mais lá. Eu não consumo mais aquela empresa, porque ela me fere em aspectos que eu não concordo. Então, tem um lado de marketing nesse sentido, né? Então, como é que a empresa se posiciona? Quem é essa empresa no mercado, né? A gente tem empresas aí que defendem várias bandeiras. Será que o respeito aos clientes, respeito ao direito de privacidade, vai ser um aspecto também? Então, eu acho que sempre vão ter esses dois lados, tá? Sempre vão ter a empresa que vai respeitar e vai cuidar, e nós, por gostarmos daquela empresa, a gente vai escolher se comunicar com essa empresa. Cara, eu acho que essa empresa, ela cuida, ela me respeita, eu vou querer receber, eu quero escutar o que essa empresa tem para falar. E tem outras que a gente vai ter que ficar essas coisas eternas. A gente tem aí nomes emblemáticos, né, que são quantas ligações você recebe por dia de 019, 021, 033,
de fora do país, quando você liga é alguém te oferecendo um produto. Você fala, mano, mas da onde saiu? Isso aí. Eu nunca falei com essa empresa. Fora isso, aquele negócio das as pessoas estão te ligando e a Maria, você conhece a Maria? Eu não conheço a Maria. Aí a Maria liga, você faz certeza que você não conhece a Maria? Mano, você tá tentando falar com a Maria faz um ano, eu tô falando que eu não conheço a Maria. Então, tem um aspecto de respeito. Então, eu acho que é isso. Eu acho que isso vai acabar. Existe uma forma de fazer isso. Existem algumas empresas que o que elas já estão fazendo? Quando você entra no ambiente delas, então, há pouco tempo, né, por causa do efeito quarentena, adquiriram uma TV. Não tinha nem TV em casa, que não parava em casa, adquiriram uma TV. E quando você vai configurando, aí é ótimo, né? Ambiente, o tal da Smart House, né? Você tem lá, a TV conversa com o celular, é tudo incrível. E aí uma das coisas que ele fala ali quando você está configurando, ele fala assim, você quer que a gente pode utilizar esse conteúdo para te enviar alguma comunicação direcionada? E você pode aceitar ou não. Eles vão parar de se comunicar comigo, aí eu tenho que bloquear a outra comunicação. Mas eles não estão mais me monitorando para aquele fim. Então, ele não vai mais conectar. Teoricamente. Teoricamente, assim. Esperamos que assim seja, né? Entendendo que você é uma empresa séria, Isso. tudo que a gente falou aqui, tá Entra o bom? lado de marketing de novo. Então, assim, quando a gente vê, né? Eu vi lá que isso que tem vários aspectos, mas assim, eu vi que o Facebook está vendendo meus dados para Cambridge Analytica. Eu vou continuar utilizando esse? Tiveram vários movimentos aí de mercado para mostrar que eles sofreram um baque. Mas o último foi essa questão agora. Eles teriam um problema com tá tendo um movimento global das marcas de parar de fazer anúncio no Facebook porque algumas questões lá, mas que essa rachadura começou, essa força, né, esse monopólio do Facebook começou no caso do Cambridge. Antes disso era impensável alguém falar assim, eu não vou anunciar no Facebook. Vou fazer um movimento global contra o Facebook. Ninguém pensava nisso. Mas mostrou-se que o público entende. Que o público achou aquilo um absurdo e fez um movimento. Então, as empresas, a gente tem que partir do pressuposto que aquela empresa que eu estou ali trocando com ela, a empresa tem que me mostrar que é confiável e eu tenho que entender que aquilo é confiável. E esses pequenos detalhes, às vezes, que tem, eu acho que vocês, como comunicação, é que vão encontrar as formas e os locais para a gente poder fazer isso, aonde eu gero transparência e aonde eu posso gerar esses gatilhos para o cliente para dar o controle para ele, mas também provar que vale a pena estar comigo. Né? Uma das vantagens que a privacidade traz é aquela base que você tem de clientes, são os clientes que te deixam conversar com ele, são os clientes que querem te ouvir. Então é aquele cliente que vale a pena investir. Você não vai mandar mais 1 milhão de e-mails e ter 5 mil de retorno. Você também não vai ter mais 1 milhão de e-mails, vai ter 100 mil, mas você vai ter 50 mil de retorno. Então você tem uma diferença ali de utilização, você tem uma base mais rica, ela é mais confiável, porque é uma base de clientes que gostam de você. Trazendo isso para o mundo de comunicação, a gente está falando de uma base mais limpa, uma base mais saudável, né? Ou seja, mais qualificada. Né? Deixa eu aproveitar a pergunta do Vitor aí, que ele fez uma pergunta super bacana. Ó. Ele falou assim, ó, até onde vai a ética, legalidade no uso dos dados dos clientes? Essa talvez a pergunta do milhão, né? Porque não está claro, mas acho que foi um pouco do que a gente já falou. Se a gente respeitar as fronteiras, entender que eu estou me comunicando com consentimento e com responsabilidade com o conteúdo relevante, me corrija se eu estiver errado. Isso é legal, né? Agora, repassar aqueles dados para outra pessoa sem consentimento, puta, isso aqui não pode, né? E comunicação com significado. Acho que isso é importante. Assim, não é não sei o que aconteceu com a sua voz, mas a sua voz sumiu. Fala de novo aí. Agora tô. Boa. Tô vendo aqui. Acho que também tem uma questão de
tá bom? Comunicação por significado, porque assim, não adianta bombardear, assim, aí vai mais para uma questão ética e de posicionamento, tá? Não é tanto uma questão de privacidade. A partir do momento que eu tenho o consentimento dele, ou eu tenho uma autorização, ou eu tenho um motivo claro que não necessariamente passa por consentimento para conversar com aquela pessoa, eu posso conversar com ela, né? Faz parte do negócio, muitas vezes, você conversar com aquela pessoa. Mas não é por isso que eu não vou respeitar aquela pessoa, né? Então, eticamente falando, você tem algumas barreiras que vai além, vai do respeito ao ser humano. Não tem, a gente foge de privacidade, a gente vai de contrato social, boa convivência, sabe? Viver em sociedade. Se todo mundo teve aquele amigo chato que fala assim, oi, tudo bem? Oi, e aí? Quem não teve o MSN? Deve ter gente aqui mais nova que isso, mas quem não teve MSN que tinha aquela desgraça, aquele botão de tremer a tela? Putz, cara. Quem não teve amigo chato que ficava fazendo isso o dia todo? Assim, Se a alguém empresa não pode fazer teve, ó, aquilo? se alguém não teve um amigo chato para fazer isso, cuidado, esse amigo chato pode ser você. Já sabemos quem é, não é mesmo? Já sabemos Então, quem é. assim, todo mundo teve, cara. E a empresa pode ter essa mesma atitude. Então, eu acho que a resposta para isso é: a gente tem que entender por que a gente está falando com o cliente. A gente tem que entender qual é o sentido daquilo e o que a gente quer com aquele relacionamento. Né? Eu acho que uma comunicação estruturada com canais claros, com opções claras de utilização daquilo para o cliente, é o que gera esse limite para poder ajudar. Senão, realmente fica descontrolado. Cara, você está corretíssimo. É isso que aí, quando você fala de canal de comunicação claro, com propósito claro, uma comunicação rica, um conteúdo relevante, cara, a gente está falando de jornadas, né? Então, jornadas de comunicação, né? Por isso que o nosso encontro aqui está sendo super rico, para mim, né? Espero que para ti também, porque é uma provocação que eu tenho constante de construir jornadas para se comunicar é legal, mas revisitar a jornada, revisitar o canal, se o canal tá bom, se tá, cara, esse canal aqui, a taxa de conversão dele tá muito ruim. Vamos trocar, vamos modificar, vamos tentar um outro canal para ver se a taxa é melhor, né? Mas tudo isso, de novo, né? Eu não posso, o mesmo conteúdo que eu mando no SMS, eu não posso mandar no e-mail. É diferente, né? Não é o mesmo. E aí vamos falar de leitura, de escrita, né? Eu não tenho a mesma dinâmica, o mesmo jeito de escrever no e-mail que eu mando no WhatsApp, né? E por aí, e aí isso tudo gera convergência para o melhor canal e, consequentemente, dentro de uma jornada de comunicação. E essa jornada de comunicação, ela passa por respeito na utilização dos dados que a gente que estão sendo enviados, né? O conteúdo daquela comunicação. Cara, enfim, é algo que parece ser tão trivial, mas durante muito tempo a gente não pensa, né? Porque o nosso modelo mental foi sempre, cara, foi o que você falou, o funil de conversão é quanto mais eu mandar, melhor, né? E depois Isso eu é qualifico. importante. Então, mas isso é importante. Eu acho que é crítico para entender quando você vai mensurar. Se você estiver fazendo esse aspecto, né, de comunicação e a sua métrica sempre for volume, a chance de você tentar abusar do uso do dado é muito grande, porque você sempre vai ter que justificar, porque não é eu mandei 100 mensagens, que, cara, só isso. Não, eu mandei 2 milhões de mensagens. Enquanto a métrica for volume, não funciona. Não Porque o funciona. volume, você pode estar fazendo um volume sem significativo nenhum. E aí você cai naquele risco de ficar aumentando bases que você nem sabe quem está lá dentro. Você nem sabe como impactar aquele cara. Sabe? Você não tem métrica. Então, eu acho que é um outro aspecto que privacidade vai trazer também como um benefício para o negócio. É você gerar uma revisita nas jornadas, não para enriquecer aquilo,
sabe? Enriquecer a jornada com outro aspecto, ter a oportunidade, já que a gente, né, para você poder ter certeza que você está acompanhando, você tem que revisitar uma boa parte dos processos que você tem. Então, aproveitar essa oportunidade para você criar isso e às vezes criar soluções como essa, né, quando com significado, né? Então, se você não tiver significado, não faz sentido você fazer aquilo. Cara, por que que você mandou um e-mail marketing? Ou eu recebo um monte SMS, eu recebo milhares de SMS, eu não leio nenhum. Nenhum. Sim. Aí de fim de semana eu vejo que tem 70 mensagens paradas. Eu falo, mano, para que que vocês me mandaram isso? Olha, Sabe? olha Eles o não comentário. sabem quem eu sou. Olha o comentário aí do Thiago. Olha só que bacana. Volume é igual a métrica de vaidade. Faz sentido. Isso. É Faz isso. sentido. É só para dizer que eu mando 8 milhões? Ora, tá bom, e daí? Mas 8 milhões de quê? Frente ao quê? Comparado com o quê? Com que resultado? O que Né? você faz? O que eu hoje, né, trabalhando com o time, eu falo muito isso, né? É, na verdade, um grande amigo falou para mim o seguinte, e espreme os números que eles falam a verdade, né? E, e os primeiros números é um pouco disso, ou seja, volume é relevante? Sozinho não, mas um volume com resultados. O volume pode até fazer parte, mas ele sozinho, de fato, ele é só uma métrica de vaidade. Agora, se eu mandei 10 e houve. Aí vamos falar de comunicação, né? Entreguei 10, mandei 10 comunicações. Poxa, entreguei 10. Caramba, entreguei 9. Mas das 9, 8 foram lidas. Caramba, que legal, bacana. Agora, entreguei 100 mil. Dos 100 mil eu tive duas entregas e zero leitura. De fato, o 10 mil não serve para nada, né? De fato, ele acaba se tornando uma métrica de vaidade. Boa colocação, Trevisan. Muito legal. E quantas vezes a gente já não escutou, tem aquela. Teve até uma piada uma época com o Bill Gates, que ele tinha falado assim, não, eu não sei em quantos anos, isso anos atrás já, sei lá, em 2000, era uma coisa assim, em 2000 a gente vai ter acabado com o spam na internet. E hoje em dia a gente está nadando em spam, É né? verdade. Não resolve, cara, mas assim, não resolve porque as pessoas, e aí o pessoal eles vão encontrando formas e metodologias para burlar. Quer dizer, a pessoa não quer receber, o meu e-mail me dá uma opção de controle, mas o cara ainda consegue burlar. E aí a gente volta para aquela conversa de antes. Dá pra, eu estou respeitando o meu cliente quando eu estou fazendo isso, né? Eu estou comunicando. Você está realmente comunicando? Quer dizer, você está invadindo, você está sendo extremamente agressivo na comunicação e não está respeitando o espaço da pessoa. E privacidade é uma questão de você respeitar o espaço da pessoa para ter um retorno pífio. Então, É. qual que é a métrica? Não tem, Entendeu? né? Então, isso é interessante. Esse tipo de discussão, acho que é uma discussão que em comunicação, e aí aquele negócio de a gente fazer aí a seis mãos, de chegar numa solução para você poder. Não, lógico, porque a gente sabe, querendo ou não, são empresas, né? As empresas elas querem ter retorno, querem ter métrica. Não adianta a gente falar que indicador não é importante, a gente precisa ter um indicador. Né? Tinha um chefe meu que falou assim: é melhor um retrovisor quebrado que retrovisor nenhum. Você tem que saber alguma coisa do que está acontecendo, mas que seja uma métrica que não seja uma métrica de vaidade, que não seja uma métrica só para Perfeito. mostrar, olha como eu sou, né? É uma métrica de tomada de decisão, uma métrica de negócio, efetivamente. E aí o número não é Excelente, tão relevante. excelente. Excelente. Olha, o Newton colocou aí, ó, o dado lapidado é o petróleo do mundo atual, né? Existem É, controvérsias aí, Nilton. Existem controvérsias. isso aqui é papo para outra live. É outro maluco. Eu já escutei também que hoje tem uma outra vertente que fala que o petróleo, o dado é o novo lixo tóxico. Também. Se você não separar direitinho, né? É Se um lixo você não tóxico. souber cuidar, se você não colocar no lugar certo, se você não usar com cuidado, você tem um problema gravíssimo dentro da sua empresa hoje. E hoje é um problema que, além de tudo, é um problema legal. Ó, a Roberta falou aí, ó, dados valem ouro. Dados Vale valem ouro. mesmo, Se vale você mesmo. souber cuidar, E, cara, ó,
Muito legal. Ó, se quem quiser fazer alguma pergunta aí, galera, escreve aí que a gente vai respondendo aqui ou vai colocando no momento que a gente conseguir. A gente não vai deixar ninguém sem resposta, não, tá? É, Aí, bom, a gente falou recapitulando, a gente falou de privacidade digital, falamos é, da diferença entre privacidade e segurança da informação, demos exemplos aqui de como a segurança dos dados ela é relevante, falamos de privacidade versus privacidade e responsabilidade que as empresas precisam ter. E a pergunta, acho que do milhão é: como é que começo a falar de privacidade? Você acha que a privacidade ela é a empresa ela nasce hoje? Aí vamos falar de startups, né? Quando a gente fala de empresas aceleradas, disruptivas, você acha que você acha que essas empresas, é uma opinião, né? Que você acha que elas estão tão preocupadas assim com o dado quanto com o objeto da tua startup, do que você está querendo criar? Ou aquela coisa do tipo, cara, a qualquer custo eu vou fazer esse negócio funcionar? Ou você acha que hoje já existe uma sensibilização, que seja, não vou dizer mundial, mas que seja Brasil, vai, ou que você sentir mais à vontade? Cara, acho que o assunto, você já falou no início que o assunto ele é muito novo, que as empresas estão se adaptando, né? Que a área de segurança da informação já reconhece privacidade e o valor que ela agrega para o negócio, assim como as empresas, e eu concordo contigo. Mas você acha que ainda tem espaço para que haja maior proteção dos dados? Mas isso hoje, ou você acha que a gente está muito longe quando a gente olha para essas empresas inovadoras, disruptivas, que aparecem aí da noite para o dia com soluções inovadoras? Provavelmente não tem ninguém preocupado com privacidade. Diferente de uma empresa com uma estrutura em banco, né, com um DNA tão forte assim, ou não, ou acho que elas já nascem hoje com essa preocupação. Eu acho que são universos diferentes e não muda, não, eu acho que não é um rótulo de startup. Olha, o seu áudio ficou baixo de novo, dá uma pausa aí, volta a falar aí. Oi? Foi o Não sei meu? se é o meu, mas agora foi. Foi? Agora foi. Eu não sei se o rótulo de startup é o que traz isso, tá? Mas hoje em dia, vamos dizer assim, um cidadão digital, né, um jovem hoje que já sabe tudo o que é feito com os dados, ele tem mais noção. Ele sabe mais como os dados podem ou não podem ser utilizados. Quer dizer, ele sabe as possibilidades de utilização, né? É diferente quando você vai falar assim, sei lá, uma pessoa que já está entrando aí nos 50 anos, que teve pouquíssimo contato com o digital quando era jovem, começou isso agora, ela tem uma dificuldade maior de entender a questão digital, qual que é a amplitude disso. Então a startup ela tem a chance, que eu acho que isso é uma vantagem tremenda, de já começar mais fácil, ela já começa com esse respeito no DNA. Tá? Então ela já cria ali, aí a gente entra um pouco para a parte de tecnologia, né? A arquitetura... Posso falar que a gente está dizendo, posso falar que a gente te interromper e dizer que a cultura da startup frente ao mundo digital há um respeito maior, olhando para a perspectiva na ótica de privacidade? Então, acho que é isso que é o ponto. Acho que não. É porque Tá bom. tem algumas que realmente vão ser, porque elas têm a oportunidade, elas já nascem com isso no DNA. Mas tem algumas que, por saber das possibilidades, elas abusam dessas possibilidades. Elas vão justamente no filão de onde é o abuso, vamos dizer assim, daquilo. A gente teve algum tempo atrás aqui no Brasil alguns acionamentos de startups famosas porque estava fazendo recolhimento indevido de dados, por estar usando dados de forma indevida, para não é prejudicar, mas ter uma vantagem econômica ali na hora da transação e utilizando o dado pessoal. Então,
ela tem a oportunidade, mas ela também sabe muito bem como usar do outro lado, né? Então, isso é um desafio. Então, vai muito de quem está aí, né, quem está gerenciando, quem está liderando essa startup, de ter isso como um valor, né? E hoje em dia, daqui a pouco não vai ser nem uma questão de valor, vai ser uma questão de lei, mas tem esse aspecto. As empresas que têm, né, que já não são mais startups, passaram do Vale da Morte, elas têm um outro desafio. 5 anos é o Vale da Morte, né? Ainda 5 anos, eu nem sei mais. As coisas abrem e fecham tão rápido que eu já me perdi nesses prazos. Mas Faz antigamente um era, tempo, faz cinco um anos era tempo o que eu Vale não da escuto, Morte. né? Essas que já passaram, às vezes elas têm que revisitar. E como a empresa é uma pessoa gigante, né? A empresa são pessoas trabalhando ali dentro. E você mudar as pessoas, você revisitar o processo, você mudar rotinas, são coisas que dão trabalho. São coisas que as Não. pessoas têm que se empenhar para fazer. Não é simplesmente ir lá e chegar e falar, não, é para cá, vem para cá. Cara, é para cá, vem para cá, às vezes são meses. Às vezes é um sistema novo, às vezes é um. Então, são dificuldades diferentes que vivem, e eu não acho que é o rótulo de startup que ajuda ou dificulta. O rótulo de Legal. startup é simplesmente só mostra que você está num desafio diferente. De acordo. Mas eles têm, a vantagem que eles têm hoje, assim, hoje você começa numa plataforma cloud, que ela é muito mais móvel do que você pegar um Notes da vida, que as empresas não estão utilizando mais, para poder sustentar alguma operação. Então, uma plataforma cloud, com tudo isso, ela já nasce com uma série de ferramentas que te ajudam. Mas se Tanto você na não quiser parte de habilitar nada, segurança quanto na parte de privacidade. sim, sim. Legal. Legal, Se cara. você Boa não quiser usar colocação. nada disso, você não usa nada disso. Boa colocação. Muito bom. Ó, a Reito13 perguntou aqui, ó. Como é que você garante a segurança das suas informações quando todos os nossos eletrônicos estão capturando nossas conversas? É um pouco do que a gente falou o tempo aqui, né? Cara, a minha opinião sobre isso se a gente for, vou focar no smartphone, tá? Vou escolher um canal aqui, porque não dá para falar de todos e o tempo é curto. Utilize aplicativos que você tem um mínimo de segurança e que se preocupam, que você acredita, que se preocupam ou que te respeitam, né? Usando um bom termo aqui, que te respeitam, ou pelo menos está de acordo com que não fere nenhum dos seus valores, né? Obviamente que eu não vou dizer nem que um é melhor do que o outro, mas você vai escolher um ou outro, você não vai botar um aplicativo desconhecido, que não tem uma confiabilidade ou respeito que vai ferir os seus dados, né? E importante, preste atenção quando você instala o aplicativo, porque vem mensagens ali, você está dando consentimento para um monte de coisa sem saber, né? Não, é isso que eu ia falar. Vou dar uma recomendação e vou contar uma história. Tá? A recomendação é, quando você instala um aplicativo, ele vai pedir uma série de autorizações para você. E a maior parte delas não é obrigatória. A maior parte delas. Porque hoje as próprias lojas já se preocupam com isso e em não permitir que o aplicativo faça solicitações e te force a aceitar. Então é importante que você entenda aquilo que você está aceitando. E se não fizer sentido, não aceite. Bloqueia. Não. Hoje tem aquele. Eu recebo direto no celular aquele avisando assim: olha, esse aplicativo está te monitorando aqui a sua localização. Você quer bloquear? Então tenha esse tipo de percepção. Isso é importante. Tá? E se você não tiver essa percepção, você acaba abrindo espaço para coisas que você não sabe. Então, eu lembro que era icônico ter uma história assim, um aplicativo antigamente, né? Antigamente, quando o smartphone foi lançado, ele não vinha com lanterna nativa. É verdade, Lembra é disso? verdade. Não vinha. Você tinha que baixar um aplicativo de lanterna. E aí, qual aplicativo de lanterna pedia? Ele quer ter acesso aos seus contatos pessoais. Fala, mas ele não mide com o nome dos meus amigos? O que ele faz? Por que eu preciso passar isso? Entendeu? E a É história verdade. que eu queria contar, assim, ó, pra você ver como essa pergunta dela é ótima e como isso é uma responsabilidade muito nossa.
Há um tempo atrás saiu um aplicativo que todo mundo gostou muito, que era para ver como você ficava velho. Ah, sim. Face Incrível, App. não é? Face App. Saiu isso, saiu, todo mundo tirou foto, não tinha consentimento de nada, não tinha nada, todo mundo fez isso e postou. Aí descobriram que esse aplicativo era um aplicativo russo, que não tinha controle de dados, não tinha nada, e migrou todas as informações para a Rússia e que todo mundo perdeu o controle. Ou seja, todo mundo que tem uma foto idoso, existe um risco de alguma hora isso vir te morder lá na frente que alguém usou seu reconhecimento facial. E fora algumas mudanças críticas que você pode fazer, o aplicativo sempre vai identificar que é você. Né? O meu celular ele desbloqueia com o meu rosto. Quer dizer, tirando essa foto e mandando para alguém, eu estou dando para ela a possibilidade de abrir o meu celular. É verdade. Caramba, não tinha pensado nisso. E isso É desbloqueio saiu, por íris hoje, né? saiu no Jornal Nacional, saiu em revista, um monte de coisa. Todo mundo achou um absurdo, desinstalaram um monte de blogueirinho falando sobre isso. Legal. Há um mês atrás saiu o aplicativo para você ver como é que você fica do outro gênero. As mesmas pessoas mandaram tudo de novo. É verdade. A gente esquece, memória é curta, né? Então, assim, tem como você se precaver de não ter os seus dados usados de forma devida? Um pouco de. Sabe, você, de novo, eu não faço. Se fosse na rua, se alguém virar para mim e falar assim, você quer para mulher, né? Que é mais cuidadosa com a aparência, a gente é tudo desleixado. Mas você quer que eu passe esse corretivo aqui na sua pele que você não sabe de onde é, você não sabe de onde eu vim, mas eu vou passar e falar para você que faz milagre? Cara, você vai deixar alguém enfiar o negócio na sua cara? Por que eu faço isso com a minha vida? Por que eu faço isso com a minha imagem? É essa a percepção. Então, assim, aí, acabou de acontecer. E se for fazer um paralelo mais para trás, a Cambridge Analytica foi um teste para saber quem você parecia numa série de TV. É verdade, E teve todo isso mundo aí, mas não. aplicou. E aí, hoje em dia, se você for no Facebook, e ainda tem esses testes e as pessoas ainda fazem. Então, eu tenho como me proteger. Se eu ler, se eu souber aquilo que está ali na frente. Então, lógico, algumas coisas. É difícil quando você está num convívio social e todo mundo está fazendo, e fala, vê como é que você faz, como é que você fica. Cara, não quero, entendeu? Eu sou Não o cara quero. chato da farmácia que não passa o CPF. E a menina da farmácia fica indignada. Ah, eu também Fazer pergunto. Não, compra. não preciso. Não, mas é percepção. De novo, é a gente saber que eu digitalmente sou eu. Não muda nada. Eu fui na farmácia, acho que umas 2 semanas atrás, a menina virou e falou assim, CPF, eu tava indo pagar, CPF. Falei, não, obrigado. Ela falou, mas não habilita desconto. Falei, não, obrigado. Eu não sei como é que o dado vai ser utilizado. Vai por reflexo. Ela não faz diferença para quê? Aí ela Sim, virou e falou assim, não, mas fica na farmácia. Eu falei, mas é esse o problema. Na nota fiscal eu sei onde vai. Com vocês eu não sei o que vocês fazem. é verdade. Então, e aí eu perguntei É um assim, pouco você sabe disso, para né? que usa? Ela falou, não. Eu falei, então por que você quer no CPF? Então, é percepção. A Sim. gente, a gente se colocar também que digitalmente nós existimos digitalmente, somos pessoas digitais. Cara, muito legal o nosso papo. Eu acho que eu preciso encerrar, porque senão o Instagram derruba a gente em 1 hora. Então, por mim, eu ficaria aqui mais um tempo a gente batendo esse papo aqui, que tá super bacana. Queria te agradecer aí. De verdade. Ó, o Thiago aí, ó. Tinha que terminar com isso, né? Mas eu me recuso até a falar. Mas É, cara, obrigado aí por ter dedicado um pouquinho aí do seu tempo aí com a gente. Foi muito bacana bater esse papo com você. Elucidou um monte de dúvidas que eu tinha. Espero que para quem nos assistiu aí também. Cara, nossos contatos estão aí, né? E quem quiser falar com a gente aí no particular, a gente conversa mais um pouquinho. Vai ser um prazer compartilhar mais um pouquinho de conhecimento. E obrigado aí de novo aí, Diego, pelo teu tempo aí. E a gente se vê aí, cara. Com Quer certeza. dizer, digitalmente. Digitalmente, por um bom tempo pelo jeito. Mas obrigado por ter me recebido, foi muito legal. É assim, é um tema de eu trabalho com isso, mas é um tema que eu Ó, a gosto gente vai ser muito. derrubado, hein? Tá bom. Mas era isso, gente. Obrigado por todo mundo que assistiu. Godinho, obrigado por ter me convidado, foi muito legal. E fico à sua disposição, cara. Se é para discutir sobre isso aqui, tô disponível.
Obrigado demais aí. Obrigado a todo mundo aí. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Igualmente.